Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos gravar uma série de vídeos, de 3 vídeos, falando sobre a autoestima. Como é que você pode fazer para você melhorar a sua autoestima? Como é que você pode fazer para identificar alguns pontos que estão atrapalhando a sua autoestima? Então, vamos começar. Eu vou me apresentar. Meu nome é Rosemary Sá. Eu sou coach de autoestima, de relacionamentos e eu ajudo a muitas pessoas a melhorarem a sua vida, a se encontrarem um pouquinho melhor, a terem uma vida, um bem-estar melhor, a encontrar alguns resultados que elas buscam. E vamos começar então. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a autoestima, né? Porque às vezes a pessoa fala autoestima, mas ela não sabe o que é o conceito da autoestima. E aí vamos começar falando um pouquinho disso. A autoestima é aquela imagem, aquela opinião que você tem sobre si mesmo, sobre cada um de nós, temos sobre nós. Então, algumas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba tendo dificuldades aí nos relacionamentos, no nosso trabalho, e aí a gente quer às vezes mudar isso um pouquinho. E aí hoje eu vou falar de 3 hábitos que a gente costuma fazer e que detonam a nossa autoestima. Primeiro hábito que a gente detona a nossa autoestima. A gente tem o hábito, às vezes, né, de nos criticar ou criticar os outros. É o tempo todo você criticando. Já parou para pensar quantas vezes hoje você já criticou seu marido, seu namorado, seu colega de trabalho, ou seu chefe, né? Ou mesmo seu filho? Quantas vezes você já fez isso hoje? Quando a gente critica o outro o tempo todo, a gente vai deixando de ver as coisas boas que acontecem na nossa vida. E isso vai fazendo com que a nossa autoestima vá cada vez ficando mais debilitada. E você já parou para pensar como é que aconteceu? Ou de você ter uma autoestima elevada, ou de repente uma baixa autoestima, e que tem te incomodado aí no seu dia a dia, para que você possa alcançar às vezes alguma coisa que você tanto deseja, sabe? Aquele sonho que está adormecido, que algumas vezes você fala assim, eu não consigo fazer aquilo. Então, na sua infância, né, ao longo da sua trajetória, logo que você nasceu, quando a gente nasce com uma autoestima elevada, tudo maravilhoso. Mas aí, a gente não tem aquele estímulo que a gente gostaria ou que precisaria ter, né, para a gente aumentar cada vez mais a nossa autoestima. Aí o nosso pai ou a nossa mãe, ou quem foi o nosso cuidador, ele não percebia, ele não fazia isso por mal, mas ele não sabia como fazer. Ele fazia exatamente como ele aprendeu. Assim como ele aprendeu, ele fez. Então, vamos pensar assim uma hipótese, né? Vamos pensar num exemplo, digamos assim. Um exemplo de uma criança, um bebê quando nasce. O bebê quando nasce, ele é maravilhoso. Ele está sempre aberto a tudo. Ele não tem medo de nada. E aí, o que o bebê, quando começa a sorrir, todo mundo fala, ai, que coisa mais linda e maravilhosa. E aí, o bebê nasce, depois ele sorri, ele come, e depois, né? Aí ele aprende a sentar. Aí quando ele está fazendo aquelas primeiras gracinhas, está sentando, a gente fala, que maravilha, né? E aí a gente pede para, de novo, isso vai incentivando a criança e nós, né? A construir a nossa autoestima. E aí, quando você começa a andar, né? Quando você começa a dar os primeiros passinhos, você começa a querer andar, por exemplo, aí a mãe ou lá quem seja dá a mãozinha e começa a, né, fazer com que você tenha essa confiança em fazer as coisas. Isso aí vai desenvolvendo as suas habilidades e você vai tendo aquela autoconfiança. Mas quando você não tem aquele estímulo, você começa a se retrair, a não querer fazer, e com isso a nossa autoestima também vai ficando mais detonada. Então, a primeira dica que eu vou dar para você hoje
ame a si mesmo. Você já disse para você hoje o quanto que você se ama? A primeira pessoa e a mais importante somos nós mesmos. Nós podemos dizer que a gente, todos os dias lá no espelho, você pode ir lá e falar, eu me amo, né? A gente não costuma ter esse hábito de ir ao espelho. Então, é a primeira dica, ame a si mesmo, né? Quando você faz isso, você aumenta, eleva cada vez mais a sua autoestima. Você já reparou que quando você está lá no espelho, você se achando linda e maravilhosa, como é que você se sente? Né? A nossa postura aumenta, você se sente muito melhor, a gente se sente maravilhosa. Então, pratica isso. Chega lá no espelho e fale, eu te amo. Isso você vai perceber como é que vai te ajudar. A segunda dica de hoje, né? Não busque a perfeição. A perfeição ela não existe. Quando você começa a querer ser perfeita, você começa a demorar a fazer as coisas, vem a procrastinação, tem tantas coisas que a gente acaba não querendo que a gente tenha e a gente acaba fazendo. Então isso daí também é uma das coisas que detona a autoestima, quando você procura, né, a perfeição. Então, não procure a perfeição. Aceite você como você é de verdade, porque você é maravilhoso. Terceiro, evite a comparação. Isso aí é uma terceira dica de hoje. Quando você vê uma outra pessoa e você começa a comparar consigo mesmo, você começa a observar coisas que você não quer. Por exemplo, você olha, olha o cabelo daquela pessoa, é maravilhoso, o meu cabelo é assim. A cor do meu batom. Por exemplo, o óculos da Rose, né? Ela usa óculos, ou sei lá, alguma coisa que você observa no outro e você começa a fazer uma comparação consigo mesmo. E isso também detona a sua autoestima. Mas você pode fazer diferente. Em vez de você olhar aquilo que não está te fazendo bem, você pode se elogiar. Então, para aumentar a sua autoestima, pratique 3 elogios. Né? Essa é a minha dica de hoje. Essas 3 dicas. Ame a si mesmo. Não busque a perfeição. E evite a comparação. Fica aí essas 3 dicas que você vai perceber, praticando isso, como vai melhorar a sua autoestima. Um grande beijo da Rose para você e até amanhã.